Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos continuar esse desenho. Já separando aqui os meus lápis preferidos aqui, grafite, para trabalhar nesse desenho. Estou usando esses lápis da marca Tombow, como vocês podem ver aí nos vídeos anteriores, juntamente com o lápis carvão, né? A gente está usando esse lápis Carbone da marca Conté e o Pierre Noir também da marca Conté, que é esse daqui. Então, esse é mais macio, mais escuro. Esse é um pouco mais firme, mais seco. Então, a gente está usando esses dois lápis carvão juntamente com algumas graduações de lápis grafite. Outro lápis grafite que eu estou usando é esse Faber-Castell Super Soft Black. É um lápis simples, só que produz um resultado bem interessante, é bem escuro e ele está sendo legal para trabalhar a transição da parte escura do carvão para a parte média do grafite. Então, dito isso, vamos continuar aqui esse desenho. Aqui a gente vai fazer a parte aqui em volta da boca, toda a pele, textura, né, da pele, com bastante sombra desse lado, mais luz desse lado. Tem toda a texturinha aqui da boca com bastante detalhe. Então vamos ver isso aqui na prática. Bom, então esse contorno que eu fiz escuro aqui é porque o fundo ali é escuro, só o rosto dela já tem um pouco de brilho, mas tudo em volta ali é bem escuro e então essa parte escura já é do fundo, não é do rosto dela. Mas a beiradinha do rosto já fica um pouco desfocada. É uma lente com um campo de profundidade curto, então já gera um pouquinho de desfoque na beiradinha do rosto. Foi o que a gente fez aqui, trabalhando com carvão primeiro, depois com lápis grafite, esse daqui, para deixar a beiradinha um pouco borrada, não ficar tão definida. Agora na sequência a gente vai trabalhar o preenchimento da pele e da boca aqui dentro do rosto dela, para a gente finalizar o rosto. Aqui eu apago um pouco para que o carvão pegue bem ali no papel, porque onde já está sombreado com o grafite, o carvão não pega muito bem. Então a gente tem que vir com a borracha, dando uma tiradinha do grafite ali, para que o carvão pegue bem.
Então esse é o fundo. Agora a gente vai começar a detalhar a textura da pele e a textura aqui dos lábios. Aqui com o lápis H eu vou fazendo movimentos meio circulares, traços curtos e forçando um pouquinho. Por que eu usei o lápis? Por que eu estou usando o lápis H? Para não escurecer demais. Como é que eu tenho que forçar um pouco para ficar um traço mais limpo, não ficar aquele traço muito solto e rústico, o H acaba se comportando melhor. E aqui eu vou fazendo esse movimento para criar uma espécie de carocinhos na pele, não ficar essa pele totalmente lisa, para ter um efeito mais ou menos como é o que a gente tem aqui, ó. E vou usando o H no limite. Quando eu percebo que algumas áreas escuras ele não está conseguindo produzir efeito nenhum, como aqui assim, ó, ele já não consegue quase nada. E aí eu posso vir depois com HB, nessa beiradinha mais escura, para conseguir fazer a textura ali. Essa é uma textura bem sutil, né? Então quem está acompanhando os vídeos anteriores aí está vendo todo o processo, a forma que a gente está construindo ela. E aqui já dá para ter uma noção também. É um preenchimento de uma textura suave, né, sutil, até porque é uma pele nova, né, de uma pessoa jovem. Então a textura tem que ser bem sutil, não pode ficar exagerada, senão vai envelhecer a pessoa. Aqui, ó, como eu sempre falo, eu deixo a ponta do lápis mais gasta e vou usando esse lado mais gasto, da ponta mais chanfrada mesmo, para produzir esse tipo de traço um pouco mais suave, não é aquele traço seco. Quando a gente faz assim, ó, o traço ele tá suave. Se eu virar o lápis, ele pega uma quina, tá vendo? O traço fica muito seco e não é isso que eu quero. Eu quero que o traço fique mais suave. Então vou pegar sempre esse lado onde o grafite está mais gasto. Passa depois o pincel, né, para dar aquela suavizada. E a ideia aqui é ir deixando mais ou menos pronto.
Se em algum lugar ficar uma manchinha mais escura, indesejada, a gente pode vir com a borracha limpa-tipos e dando uns toquezinhos de leve para tirar aqueles pontos mais escuros. E com o HB eu escureço, agora já aplicando a textura. Então não é simplesmente passar o lápis para preencher ali, para criar uma camada escura. A gente quer criar uma camada com textura. Aqui com o lápis H eu vou definindo as formas do lábio ali e ao mesmo tempo suavizando, porque a gente passou o lápis carvão, né, primeiro, e ele fica assim um aspecto bem rústico. Então o lápis H serve para, além de definir melhor as formas, suavizar, tirar um pouco esse aspecto rústico do carvão. Quando precisa de um tom um pouquinho mais escuro, como aqui, a gente já pode recorrer ao HB, até uma gradação mais escura se for preciso. Pegar o lápis H da Staedtler agora, que é um pouquinho mais claro que o H da Tombow, para trabalhar um detalhezinho, uns detalhes nessa parte. Uma textura bem suave, que se destaca pelo brilho.
Agora nessa parte de cima a gente vai ter que trabalhar com um pouquinho mais de atenção, porque o lábio já está um pouquinho mais nítido, o de baixo a gente vê na referência um pouquinho desfocado, o de cima já está bem nítido e a textura é bem detalhada. Então a gente vai começar a formar ela aqui com o lápis H, depois a gente vem detalhando o brilho com a borracha e vai refinando essa textura. Agora com o lápis H da Staedtler, trabalhar um pouquinho mais essa textura, agora um pouquinho mais suave, dando um refinamento nela antes de vir com a borracha. Agora a gente segue fazendo a textura na parte da pele em volta.